Saudações cristãs de Fernando Ferreira para todo o auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos aqui falar um bocadinho sobre Deus. Hoje o tema é: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há dois tipos de pregadores. Há os pregadores cheios do Espírito Santo e aos pregadores que parecem que estão cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, obrigado por este sábado em especial, que começou o dia bem cedo, o alvorecer, às 6h tal, onde se via o céu azul, onde se via as poucas nuvens e muito sol. Este dia vai ser um dia quente, Senhor. Agora, Senhor, possamos começar com o Teu Espírito Santo, com o dom da Tua graça, com o dom da fé de Jesus. Vimos à Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor, esta pequena pregação. Tudo peço e agradeço no Santo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Então as nossas pregações têm estado em pausa. Há muito tempo que eu não faço uma pregação. Há mais de um sábado. E quando uma pessoa não prega, é porque não tem tema para pregar. Mas hoje pensei logo assim, um tema muito eloquente, que penso que não é novo, mas que tem uma profunda conotação bíblica e urgente, porque há muitos pregadores e há só dois tipos de pregadores. Há o pregador cheio do Espírito Santo e há o pregador que parece que tem o Espírito Santo. Portanto, podemos ler várias passagens bíblicas e também no Espírito de Profecia, que só com o Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 4, versículo 12 diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Portanto, quando Deus chama alguém, Deus diz que coloca as suas palavras na sua boca. Ou seja, que dá-lhe o Espírito Santo de sabedoria, dá-lhe palavras. Não precisa de estudar muito, precisa de ouvir Deus. Pregar não é estudar muito. Pregar é falar alguma coisa acertada do Espírito Santo. Moisés foi chamado e teve um chamado muito forte, mas ele recusou falar. Então Deus escolheu Araão. Olha, vejam o que aconteceu no versículo a seguir. E ele, porém, disse: Senhor, envia outro por mão daquele a quem tu has de enviar. Envia outro em meu lugar, que eu queria dizer. E Deus não ficou contente. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Araão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com ele, com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Portanto, não era Moisés que ia falar, mas era Araão. E, portanto, era em segundo plano
que Moisés ficou. É aqui. Mas não é isso que Deus pretendia. Deus pretendia que Moisés fosse porta-voz, fosse porta-bandeiras, fosse aquele que fosse em nome do Senhor. Temos que orar a pedir o conhecimento, a verdade, através do Espírito Santo. No Salmo 25:4 diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E mais à frente, em Mateus capítulo 8, Jesus se apresenta aqui como professor dos professores. Os discípulos tiveram um professor, que eu vos digo, um professor de excelência. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os discípulos tinham tido a oportunidade de conhecer o próprio Deus, de conhecer o maior professor que o mundo teve até hoje, o próprio Jesus, porque os ensinava com grande autoridade. E não como os escribas. Havia então dois tipos de pregadores. Havia os escribas que pregavam, falavam e não diziam nada. E Jesus, quando dizia alguma coisa, era muito poderoso. E é isso que se pretende de um pregador. Não é que ele fale muito, fale e não diga nada, mas que fale com autoridade. Mais uma vez, Jesus disse que eles eram condutores cegos. Em Mateus capítulo 15, disse: deixa-os, são condutores cegos. Isto eram os escribas e fariseus. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então deixa-os. Também deixa-os. Se eles são escribas e fariseus que pregam, falam, não dizem nada, deixa-os. Não nos ligues também. Então como é que nós vamos fazer? Como é que disse Deus? Como é que Jesus ia fazer agora? Agora, se Jesus estivesse aqui, ele ensinava-me. Talvez não. Talvez sim. Eu tinha que aprender com Jesus. E tudo depende da nossa maneira de estar, da nossa maneira de ouvir, da nossa perspectiva, não do nosso conhecimento, mas dos nossos preconceitos ou dos nossos conceitos que temos. Muitas pessoas têm muitos conceitos e preconceitos que, mesmo que Jesus fosse falar com eles, até a Bíblia diz nem que fosse um anjo falar com eles, eles não ouviriam. Nem que o próprio Deus descesse do céu à terra, eles não ouviriam. Mas qual é a condição ou as condições que nós temos que ter para ouvir a voz do Espírito Santo? Eu vou ler alguns textos da Bíblia e depois vou ler um texto de Helena White que me falam, que nos dizem quais são as condições. Em primeiro lugar, em São João capítulo 16 diz assim: todavia, é Jesus a falar, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque eu se não for... Portanto, Jesus estava aqui, estava numa localização ou num bocado de espaço terreno na terra e não podia chegar a todo lado. Então ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Portanto, outro professor. Quem é? É o Espírito Santo. No versículo 13 explica muito melhor, explica quem é o Consolador. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então há coisas que nós não conhecemos, não sabemos, mas que podemos mitigar através do Espírito Santo. E para isso temos que orar, jejuar, nos arrepender, saber
ouvir Deus através do Espírito Santo. E diz aqui este texto, dentro deste contexto, diz, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo, através da pregação, do pecado e da justiça e do juízo. O próprio Espírito Santo a fazer isto em nós, em primeiro lugar. Do pecado, porque não creem em mim. Aqui já é a pregação. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais. E do juízo, que há de vir, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, continua a dizer Jesus aqui, tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isto foi no ano 30 ou no ano 27, né? Entre o ano 27 e o ano 30. Jesus, ou em Atos dos Apóstolos, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. É privilégio nosso pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra na demonstração do Espírito. Toda a pessoa tem a oportunidade de exercer fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser uma pessoa qualquer. Deus pode escolher uma pessoa qualquer, sem grande cultura. Até sem nenhuma cultura. Nota aqui. É nosso privilégio ser persuadidos pelo Espírito Santo. Não é ser persuadido pelos ensinos, ou ser persuadido por um pregador, mas pelo Espírito Santo. Através do exercício da fé, somos traduzidos em comunhão com Jesus Cristo. Pois Cristo habita no coração de todos os que são mansos e humildes de coração. E eles têm uma fé que opera por amor e purifica a alma. Uma fé que traz paz ao coração e que conduz à senda da abnegação. Portanto, é uma pregadora, pode ser uma pregadora. Helena White era uma pregadora abnegada, uma abnegação que ela teve na vida dela. Oséias diz, 8:6:3, e eles têm a promessa que se persistirmos em conhecer ao Senhor, saberemos que como a alva a sua vinda é certa. Se nós persistirmos, há a promessa de conhecer ao Senhor. E quem conhece ao Senhor, o que é que diz? Eu conheço como é que Ele é. E depois as perguntas aparecem. Muitas pessoas perguntam coisas sobre Deus. É fundamental que recebamos diariamente a convertedora, quer dizer, aquilo que nos vai converter, a convertedora graça de Deus no coração. Isto é diariamente. Para que possamos todos, para que todas as nossas palavras e ações possam demonstrar que somos submissos à mente e vontade de Deus. Portanto, é fundamental recebermos diariamente uma porção do Espírito Santo para termos a ação, para demonstrarmos que somos submissos à mente e vontade de Deus. Ao fazermos com mansidão e humildade o serviço que é-nos designado, devemos revelar o poder convertedor do Espírito Santo em nossa vida. Então nos tornamos instrumentos do Senhor para fazermos o seu trabalho. É verdade. Esta semana perguntaram sobre a imagem de Deus. Como é que é a imagem de Deus? Eu disse, a imagem de Deus nem é homem, nem é mulher. A imagem de Deus é a imagem do Pai e do Filho. E do Espírito Santo, uma imagem. Mas nós não podemos descrevê-la nem desenhá-la. No homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos à imagem só, mas Deus não é uma imagem. Deus é Deus. Não há descrição possível. Deve ser sublime. Deve ser maravilhoso. É muito maravilhoso. Não, mas nós não conseguimos descrever. Nós só fomos feitos à sua imagem. E assim nós poderemos descrever ou
dar umas pinceladas de quem é Deus para mitigar a sede daqueles que estudam a palavra de Deus ou que estão à espera que alguém lhes explique alguma coisa. Com humildade e mansidão, mas com grande fervor, devemos prestar nosso serviço a Deus. Cristo é o nosso modelo. E aqui, nosso modelo, nosso exemplo, em tudo. Ele foi cheio do Espírito e o poder do Espírito foi manifestado por meio dele. As obras dele que ele fazia, as palavras que ele fazia, não através dos movimentos ou dos movimentos corporais, mas seu zelo, suas obras. Portanto, Jesus não era eloquente de sabedoria humana, mas era eloquente do Espírito Santo. E entre o povo de Deus há necessidade de um profundo e completo esquadrinhar do coração, para que sejamos capazes de entender o que constitui a verdadeira religião. Cristo é um maravilhoso educador. Através do estudo diário da Bíblia, dos Evangelhos, vamos ver como é que Jesus ensinava. E ele então, com essas lições, nos ensina. Sua vida, suas palavras, sua vida, sua maneira de ensinar, suas palavras se baseiam em princípios sólidos. Sua maneira de ensinar era muito simples. Muito simples. Ele falava nas coisas da terra. Falava no ar, no vento, na água, no sol. Falava nos pássaros, nas plantas, nas árvores. Falava também nos elementos da terra, como o fermento. Ele foi modelado segundo a semelhança divina. Jesus era humano. E se o seguirmos, não cometeremos erros. Portanto, é um modelo. Sabem que é um modelo. O modelo é onde a gente vaza um líquido ou uma massa e ele fica segundo aquele modelo. Nossa vida deve estar escondida em Cristo, com Cristo. Isto é outra coisa que nós temos que fazer, outro segredo. É um segredo. Nossa vida deve estar escondida com Cristo. As pessoas pensam, olha, é o Fernando que está a falar. Não, não é o Fernando que está a falar. Tem que ser Deus. Que a minha vida tem que estar escondida em Cristo. Precisamos, também eu preciso, possuir conhecimento pessoal de Cristo. Precisamos conhecer pessoalmente Cristo. Unicamente, então poderemos representá-lo perante o mundo. Não é verdade? Onde quer que estejamos, precisamos deixar a nossa luz brilhar para a glória de Deus em boas obras. Esta é a grande e importante obra de nossa vida. Não é tanto os gestos corporais, não é tanto a apresentação corporal, mas é importante a obra na vida, a obra de Cristo na nossa vida. Os que realmente se acham sob a influência do Espírito Santo revelarão seu poder através da aplicação prática dos eternos princípios da verdade. Portanto, aqui diz-nos que os que realmente se acham fielmente ou sob a influência do Espírito Santo, estes revelarão seu poder através da aplicação prática dos eternos princípios da verdade, como o comer, o vestir, trabalhar, o dormir, fazer isto, fazer aquilo. O pregar, o ensinar, o curar. Demonstrarão que o santo óleo foi derramado dos 2 ramos de oliveira para os receosos do templo da alma, que é os 2 ramos que é a Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento. Suas palavras estão imbuídas do poder do Espírito Santo para abrandar e persuadir o coração. Seria evidente que as palavras pronunciadas
são espírito e vida. Esta meditação está refletindo a Cristo, imbuídos pelo poder do Espírito Santo, a 26 de abril de 1986. E foi uma carta escrita de Ellen White, a carta 352 de 1908. Querido Deus e nosso Pai, queremos agradecer pelo dom do Espírito Santo para nos ensinar, suavizar, para aprendermos de Cristo. Nós possamos compreender como é que era Cristo, como é que Ele ensinava, como é que Ele aprendeu, como é que podemos aprender de Cristo. Obrigado por esse modelo, que é Jesus. Nós possamos ser imbuídos do Espírito Santo para que o mundo possa ver Jesus em nós. Tudo peço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Clique aí neste vídeo, partilhe e muito feliz sábado!